Meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma vez refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, pelo grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. É um prazer muito grande trazermos para o nosso debate, para o nosso convívio, para a nossa conversa, para a nossa reflexão, o tema Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Eis o convite de Jesus que está contido em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 48, e no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso objetivo aqui é refletir, sentir os ensinamentos e nos preparar para viver este delicado convite de Jesus. A bibliografia realizada para a construção do conhecimento desse estudo foi uma palestra do nosso irmão Martin Luther King Jr. e também uma palestra de Arthur Valadares, além da Bíblia, como dito, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E nos disse Jesus, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus, então, desafia-nos hoje com a nova urgência. Talvez nenhum ensinamento de Jesus seja hoje tão difícil de ser seguido como este mandamento, do amai os vossos inimigos. Há mesmo quem sinceramente julgue impossível colocá-lo em prática. Consideramos fácil amar quem nos ama, mas nunca aqueles que abertamente e insidiosamente procuram prejudicar-nos. Outros ainda, como o filósofo Nietzsche, sustentam que a exortação de Jesus para amarmos os nossos inimigos prova que a ética cristã se destina somente aos fracos e aos covardes, e nunca se pode aplicar aos corajosos e aos fortes. Jesus, dizem eles, era um idealista sem sentido prático. Apesar dessas dúvidas prementes e persistentes objeções, o mandamento de Jesus desafia-nos hoje com nova urgência. Insurreições sobre insurreições demonstram que o homem moderno caminha ao longo de uma estrada semeada de ódio, que fatalmente o conduzirão à destruição e à condenação. O mandamento para amarmos os nossos inimigos, longe de ser uma piedosa imposição de um sonhador utópico, é uma necessidade absoluta para podermos sobreviver. O amor pelos inimigos é a chave para a solução dos problemas do mundo. Jesus não é um idealista sem sentido prático, é um realista prático. Estou certa de que Jesus compreendeu a dificuldade inerente ao ato de amar os nossos inimigos. Nunca pertenceu ao número dos que falam fluentemente sobre a simplicidade da vida moral. Sabia que toda verdadeira expressão de amor nasce de uma firme e total entrega a Deus. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, não ignora a dificuldade dessa imposição e conhece bem o significado de cada uma de suas palavras. A responsabilidade que nos cabe como cristãos é a de descobrir o significado desse mandamento e procurar apaixonadamente vivê-lo toda a nossa vida. Mas como amar os inimigos? Como devemos nós amar os nossos inimigos? Temos primeiro de desenvolver e manter a capacidade de perdoar. Aquele que não perdoa não pode amar.
É mesmo impossível iniciar o gesto de amar o inimigo sem a prévia aceitação da necessidade de perdoar sempre a quem nos faz mal ou nos injuria. Também é preciso compreender que o ato do perdão deve partir sempre de quem foi insultado, da vítima gravemente injuriada, daquele que sofreu tortuosa injustiça ou de um ato de terrível opressão. É quem faz o mal que requer o perdão. Deve arrepender-se e, como um filho pródigo, retomar o caminho do regresso de coração ansioso pelo perdão. Mas só o ofendido, seu próximo, pode realmente derramar as águas consoladoras do perdão. O perdão não significa ignorância do que foi feito ou imposição de um rótulo falso em uma má ação. Deve significar, pelo contrário, que a má ação deixe de ser uma barreira entre as relações mútuas. O perdão é o catalisador que cria a atmosfera necessária para de novo partir e recomeçar. É um alijar, um fardo ou cancelar uma dívida. Em segundo lugar, temos de reconhecer que a má ação de um nosso próximo inimigo, ou seja, aquilo que magoa, nunca exprime a sua completa maneira de ser. É sempre possível descobrir um elemento de bondade no nosso inimigo. Existe algo de instável em cada um de nós, que divide tragicamente a nossa própria personalidade e trava-se uma persistente guerra civil dentro das nossas vidas. Há em nós alguma coisa que nos obriga a lamentarmos, como o poeta latino Ovídio nos disse, né? Vejo e aprovo o que é melhor, mas sigo o que é pior. E ou como Platão, que comparava a pessoa humana a um cocheiro que guiasse 2 cavalos possantes, e cada um deles puxasse o carro em direções opostas. Também podemos repetir o que disse o apóstolo Paulo, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso significa muito simplesmente que naquilo que temos de pior há sempre algo de bom. Assim como no melhor existe algo de mal. Quando percebemos isto, sentimos-nos menos prontos a odiar os nossos inimigos. E quando olhamos para além da superfície ou para além do gesto impulsivo de maldade, descobrimos em nosso próximo um certo grau de bondade e percebemos que o vício e a maldade dos seus atos não traduzem inteiramente aquilo que ele de fato é. Observamo-lo a uma nova luz. Reconhecemos que o seu ódio foi criado pelo medo, pelo orgulho, pela ignorância, pelo preconceito, ou mal entendido. Mas vemos também que, apesar de tudo isso, amar os inimigos é respeitar a natureza divina de ser imortal. Uma grande dificuldade do nosso caminhar, porque não faço bem o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Já nos disse Paulo de Tarso na primeira carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Em terceiro lugar, não devemos procurar derrotar ou humilhar o inimigo, mas antes granjear a sua amizade e a sua compreensão. Somos capazes, por vezes, de humilhar o nosso maior inimigo. Há sempre, inevitavelmente, um momento de fraqueza em que podemos enterrar no seu flanco a lança vitoriosa, mas nunca devemos fazê-lo. Todas as palavras ou gestos devem contribuir para o entendimento com o inimigo e para abrir os vastos reservatórios onde a boa vontade está retida pelas paredes impenetráveis do ódio. Não devemos confundir o significado do amor com o desabafo sentimental. O amor é algo de mais profundo do que os verbos emocionais. Talvez que o idioma grego nos possa esclarecer sobre este ponto. O Novo Testamento foi escrito em grego e em sua versão original há 3 palavras que definem o amor. A palavra eros, que traduz uma espécie de amor estético ou romântico.
Nos diálogos de Platão, Eros significa um anseio à alma dirigido à esfera divina. A segunda palavra é filia, amor recíproco e afeição íntima ou amizade entre amigos. Amamos aqueles de quem gostamos e amamos porque somos amados. A terceira palavra é ágape, boa vontade, compreensiva e criadora, redentora para com todos os homens. Amor transbordante que nada espera em troca. Ágape é o amor de Deus agindo no coração do homem. Nesse nível, não amamos os homens porque gostamos deles, nem porque os seus caminhos nos atraem, nem mesmo porque possuem qualquer centelha divina. Nós o amamos porque Deus os ama. Nessa medida, amamos a pessoa que pratica a má ação, embora detestemos a ação que ela praticou. Mas por que amar os inimigos? Como devemos nós amar os inimigos? A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Já nos disse Martin Luther King Jr. A principal razão é perfeitamente óbvia. Retribuir o ódio com o ódio multiplica o ódio e aumenta a escuridão de uma noite já sem estrelas. A escuridão não expulsa a escuridão, só a luz o pode fazer. O ódio não expulsa o ódio, só o amor o pode fazer. O ódio multiplica o ódio. A violência multiplica a violência e a dureza multiplica a dureza, numa espiral descendente que termina na destruição. Quando, pois, Jesus disse, amai os vossos inimigos, é uma advertência profunda e decisiva que pronuncia. Não chegamos nós, em nosso mundo moderno, a uma encruzilhada onde nada mais resta do que amar os nossos inimigos? A cadeia de reação ao mal. Ódios provocando ódios, guerras gerando guerras, tem de acabar, sob pena de sermos todos precipitados no abismo sombrio do aniquilamento. Segundo, são as cicatrizes que o ódio deixa nas almas e a deformação que provoca na nossa personalidade. Conscientes de que o ódio é um mal e uma força perigosa, pensamos muitas vezes nos efeitos que exerce sobre a pessoa odiada e nos irreparáveis danos que causa nas suas vítimas. Por terceiro, o ódio é também prejudicial para a pessoa que odeia. É como um cancro incurável que corrói a personalidade e lhe desfaz a unidade vital. O ódio destrói no homem o sentido dos valores e a sua objetividade. Faz com que ele considere bonito o que é feio ou feio o que é bonito. Confunda o verdadeiro com o falso ou vice-versa. Jesus há séculos iniciou a construção de um império fundado no amor e vemos hoje ainda milhões de pessoas que morrem por ele. Ninguém pode duvidar da veracidade dessas palavras. Os grandes chefes militares do passado desapareceram. Os seus impérios ruíram e desfizeram-se em cinza. Mas o império de Jesus, edificado solidamente e majestosamente nos alicerces do amor, continua a progredir. Começou por um punhado de homens dedicados que, inspirados pelo Senhor, conseguiram abalar as muralhas do Império Romano e levar o Evangelho ao mundo todo. Hoje, o reino de Cristo na Terra compreende mais de 1 milhão de pessoas e reúne todas as nações ou tribos. Ouvimos hoje de novo a promessa de vitória. O amor é tudo que temos. O único caminho pelo qual um pode ajudar o outro, nos disse Eurípides Barçanufo. E ele colocou com esta mensagem que a força do amor vence e o inimigo se transforma em amigo.
E para concluirmos o nosso estudo, eu gostaria de deixar uma reflexão que Martin Luther King nos trouxe em um livro de sua autoria em que ele fala exatamente sobre essa passagem de Jesus, amai os vossos inimigos. E ele diz assim: e quem é esta pessoa? Onde mora ou como prejudicou você? Na verdade, deveremos fazer uma real pergunta de uma forma diferente. Devemos pensar assim: como você está lidando com a situação? Você reage com um ódio venenoso ou com um amor curativo no momento da ofensa? Ao odiar os outros, você demonstra que é vítima do comportamento ruim deles. Ao amá-los, revela que é você quem está no controle das circunstâncias. Ao amar os inimigos, você acaba amando não só eles, mas também a si mesmo. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Evidenciando que é filho ou filha do Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45. Como nosso mundo seria diferente, ele nos deixa. Inclusive o ambiente de trabalho, as salas de aula, os círculos sociais, os lares e até mesmo os casamentos. Se perdoássemos mais e acusássemos menos, amássemos mais e esperássemos menos por amor retributivo. Você pode transformar o mundo em um lugar melhor, lançando sementes de amor ao seu redor. E eu quero deixar como ponto fundamental da nossa reflexão, para que todos nós pensemos nesse convite fraterno que Jesus nos faz. E Martin Luther King ainda nos diz de forma mais forte: amemos. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. E eu gostaria de deixar como uma mensagem de reflexão da nossa caminhada até o momento, parte de uma música que eu acredito que todos conheçam e que muito nos toca, principalmente nós brasileiros que sentimos tanto a caminhada. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Todo mundo há um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Fraterno abraço a todos.